Entre as muitas questões que nos interessam a todos nós, e que é possível até que não tenham uma importância muito grande, mas que deixa todo mundo, vamos dizer assim, curioso, pelo menos, é a questão da cronologia dos acontecimentos que marcaram a experiência terrestre. Digo isso porque é possível que as questões espaço-temporais sejam questões menores, mas que a nossa compreensão, ou a nossa cabeça, exige, de alguma maneira, informações a respeito disso. Se a gente tentar construir um gráfico para começar a entender a primeira colocação que a mensagem faz, aproxima-se rapidamente o dia do nosso reencontro, a operação está deflagrada. A primeira questão que se levanta é justamente, muito bem, quando é que se deu a separação? Né? Essa é a primeira questão que se levanta. Né? E nós vamos estar, então, diante de um desafio na compreensão cronológica da experiência terrestre. Isso aqui, um eixo do tempo. Os senhores sabem, aqueles que têm acompanhado nosso trabalho, que havia um momento em que aconteceu no sistema solar vamos dizer assim, vamos chamar de uma contenda, de uma guerra, de um fato que produziu desarranjos estruturais muito grandes no sistema solar. Não se sabe a época em que isso aconteceu, mas um fato notável, suficientemente grave para que um planeta inteiro fosse destruído, danificado. Nós ficamos com planetas físicos, na época, com Mercúrio, com Vênus, não existia a Terra, Marte, entre Marte havia um outro, e Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Caronte. Caronte. Essa era a formação física, sistema solar físico. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sistema solar já teve outros 3 corpos. Não se sabe também quando. Há poucas notícias sobre isso. E há uma certa confusão também. Não se sabe se esse número se refere originalmente a planetas físicos ou não físicos, mas alguma coisa é certa. Nós temos planetas nesse sistema não físicos também. Né? Planetas não físicos. Né? Há uma história do tal do planeta Tovar, que não se sabe exatamente o que seja, né? Mas acredita-se que Tovar seja um planeta hiperfísico, porque são civilizações que trocam, vamos dizer, experiência com seres solares. Ora, Tovar está aqui em algum lugar desse sistema, algum planeta hiperfísico. Nós vamos representar a coleção dos hiperfísicos por essas bolinhas pontilhadas. Quando isso? Em que época essa configuração? Não sabemos. Possivelmente, nós não temos nem mesmo como medir essa idade a partir do nosso sistema de medida de tempo, anos, por exemplo. O que é isso? Né? Quando existe dificuldade mesmo de medirmos coisas muito mais elementares em matéria de tempo, quanto mais épocas remotas como essa. Sabemos, portanto, que, acontecido isso, houve também um outro momento, vamos chamar aqui de momento B, em que um monte de gente veio de fora. 11 povos, com suas naves, trazendo tanto criaturas físicas quanto hiperfísicas, chegaram aqui organizados em 3 grandes grupos. Quer dizer, são 11 povos formando uma espécie de organizados em 3 grandes grupos. Quando será que isso se deu? É outro grande ponto de interrogação. Conta a tradição dos espaciais que, ao chegarem nesse sistema solar, esses estrangeiros,
eles se aquartelaram em Vênus, Mercúrio, Vênus, aqui 2. Teriam se aquartelado em Vênus, estabelecido, portanto, aí suas bases de operação. Vênus, portanto, já existia, possivelmente abrigava alguma civilização, no campo material também, Marte também. É possível até que essas grandes construções que hoje estão verificando em Marte sejam coisas tão antigas quanto essas datações, né? Data impraticável. Os espaciais, quando se referem a esse tempo, falam, por exemplo, a eras incontáveis, há muito tempo atrás, ou num tempo que vocês não sabem, que vocês não conseguem medir. Quer dizer que são expressões extremamente genéricas, vazias realmente de elementos mais concretos, mais consistentes. O fato é que é um tempo muito passado. Esses povos chegaram de fora. Nós sabemos também que existe um terceiro momento, momento C, em que foi decidido, deixa eu mudar essa caneta aqui, um momento C, em que a Terra passa a integrar o sistema solar. O senhor sabe como isso foi feito, né? Vamos representar aqui a nossa galáxia, Via Láctea, que os ETs chamam de Lúcia. E lá de um sistema de Sol trino, né? Duplo Sol com luminosidade e um sem luminosidade, carrega um monte de sistema, havia o planeta Avis, e um satélite de lá foi retirado e lançado no espaço e capturado pelo sistema solar nosso, sistema solar de Ors. Muito bem, então houve um tempo C em que a Terra entra no sistema. Para que a Terra entrasse nesse sistema, entre o tempo B e o tempo C, foram desenvolvidas uma série de atividades. Não só a descoberta desse planeta, desse satélite que seria futuramente a Terra, como um ajuste nisso daqui. Fizeram um ajuste porque colocaram aqui no futura órbita da Terra 2 corpos girando. Formavam um binário, né? E esses 2 corpos celestes são conhecidos hoje nossos. Um é a nossa Lua e a outra é Plutão, que aqui está o Caronte, que é o satélite de Plutão. Estava Plutão aqui também, Pluto. Eles colocaram esses binários girando, abrindo uma órbita entre Vênus e Marte. E isso aconteceu em algum momento, nesse intervalo entre B e C. A Terra chega no sistema solar, sem dúvida a sua entrada produz desarranjos de monta no sistema, tanto é verdade que Pluto, o astro que entra captura a Lua, e Plutão é lançado e vem aqui se entender com Caronte, com quem faz um binário conhecido para a ciência até hoje. Né? Há momentos em que esse binário aqui está nessa posição, isto é, às vezes ele está entre a órbita de 7 e 8, e às vezes ele é o último. Né? Bom, essa então é a configuração no tempo C. Quando foi isso? Veja a sequência de pontos de interrogação. Não sabemos. Não sabemos quando que houve esse desastre. A gente não sabe também quando que aconteceu a chegada desses povos, desses navegadores avançados. Não sabemos quando a Terra foi inserida no sistema solar. Terra essa que era, na verdade, um satélite. Né? Satélite esse que foi elevado à categoria de planeta graças ao espírito de Darmon, o planeta destruído, que eu representei aqui, não. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Aqui no meio, né, originalmente, havia Darmon. Não, acho que eu representei, é esse aqui. É esse aqui, é o 4 mesmo, né? Darmon, o planeta destruído. E que hoje há uns cacos, né? Esses grupos de rocha que orbitam depois de Marte.
também não se sabe quando. Quanto tempo levou para a adequação? Então, há um momento D, esse tempo aqui, em que esse satélite de Avis, que porque viajou foi chamado Helium, que quer dizer aquela ou aquilo que gosta de viajar, eu escrevo ali M, Helium, que na origem chamava-se Atma-Has. Atma-Has. Eu escrevo como pronuncia, gente. Não sei as grafias corretas desses sons todos. Atma-Has, que quer dizer aquilo que deve ser ou que foi arrancado pela raiz, extraído. Esse era o sentido, era o nome da Terra quando era um satélite de Avis. Ok? Como viajou, porque viajou, foi apelidada de Helium, a que gosta de viajar. Precipitada no espaço por uma tecnologia cíclope muito avançada, é capturada pelo sistema solar. Quando? Outro ponto de interrogação. Não temos essas datações, não sabemos. Só há notícias de que essas coisas aconteceram. Durante C, de C para D, esse satélite recebe o espírito de Darmon, começa a ampliar de volume, a gerar matéria no seu sistema, a ter campos eletromagnéticos colocados, enfim, a vida foi inserida, etc, etc. Todo o período de adaptação. Vamos supor que, então, em D, nós tínhamos perfeitas condições já para que esses estrangeiros que vieram aqui começassem a nascer aqui. Foi uma preparação de um berço. Quanto tempo? Não sabemos. Houve um outro momento, E, com intervalo, que também não sabemos de quanto tempo. Nenhum desses intervalos são conhecidos. Todas as expressões que os ETs usam para falar desses tempos são todas do tipo, e por eras incontáveis, passado um longo período. O que quer dizer essas coisas? Não sabemos, ninguém sabe. É possível, portanto, que haja problemas de mensuração mesmo, de referência, né? Como vamos medir essas coisas? Principalmente porque o tempo cósmico difere do tempo relativo, né? Então, fica complicado a gente estabelecer datações para esses períodos. Muito bom. Aconteceu, então, aqui que estava tudo pronto para receber o homem. Ora, como é que os estrangeiros começaram a montar um esquema? Vocês sabem que houve experiências aqui dramáticas com os fecundadores, né? E a experiência com os fecundadores não deram certo. E eles acabaram adaptando uma criatura artificialmente criada por eles, que servia como uma espécie de um primata de estimação, né? Uma criatura que era um hermafrodita, fabricado, vivo, uma criatura inteligente, relativamente inteligente, com sentimentos, etc., que colaborava nas experiências da época, no sentido da manutenção do mundo vegetal, animal, enfim, todas as experiências que estavam sendo feitas na época. Então, há um período de trabalho grande, um trabalho que acontece o fracasso da introdução do homem através dos fecundadores, é uma coisa que nós já discutimos, já aprendemos em outras ocasiões. Enfim, o fato é que chega um dado momento, F, que também ninguém sabe quanto tempo passou, o homem está implantado na Terra, finalmente, com especialização sexual. Então já tínhamos homens e mulheres na Terra. Né? No início da experiência, eles eram hermafroditas. Depois eles tiraram, através de uma cirurgia específica, eles pegaram os hermafroditas e especializaram, criando a mulher. Então ficou o hermafrodita e a mulher especializada. Com o tempo, já que havia um ser especializado feminino, os hermafroditas naturalmente se especializaram masculino. Né? É assim a história do Adão e Eva. O que tiraram do homem não foi a costela, foram subsistemas glandulares, etc., para que houvesse a especialização. Por isso que dizem que a mulher vem do homem, né? Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Na verdade, era um ser hermafrodita, de onde a experiência foi feita. Bom, quando? Aqui nós só temos pontos de interrogação. Quanto tempo será que deve ter durado esse tipo de experiência aqui? Não sabemos. Quando foi que isso aqui aconteceu?
Também não sabemos. Tem um monte de chute, tem. Uma pancada de chute. Tem gente que data, por exemplo, eu mesmo arrisquei algumas situações, a gente pode falar de 4,5 a 5 bilhões desse início aqui. Mas não sabemos se isso é verdadeiro. Por que esse dado? Porque os cientistas descobriram, quer dizer, tem um sistema de aferição, que eles acham que essa é a idade da Terra no sistema solar. Portanto, é um chute, é uma referência científica, que pode não significar nada, porque anos não quer dizer coisa nenhuma, 4,5, 5 bi. Inclusive porque os espaciais dizem, quanto mais antigo no tempo, mais recente de fato é a coisa. Porque nós não medimos o tempo cósmico, nós medimos o tempo relativo. E esse muda. Né? Os nossos relógios biológicos percebem essas alterações, mas o relógio físico não percebe. Então nós sabemos que há anos que passam rápido. Não é percepção, sentimento, é real, porque os nossos organismos percebem o tempo cósmico. Mas o relógio andou a mesma coisa, o calendário é a mesma coisa, etc. Né? Mas nós sentimos anos mais ou menos rápidos do que outros, porque o tempo ele se comprime, se deforma, né? Ele se contorce. Todos esse comportamento, que é inclusive característico dos gases, o tempo também tem. Né? Muito bem, tudo ponto de interrogação. Aí acontece, deixa eu ver o alfabeto como é que está, D, E, F, G. Tinha que ser justo na letra 7. Aqui acontece o famoso acidente solar. Quando? Não sabemos. Esse agrupamento aqui progrediu e desenvolveu civilizações muito incríveis. As civilizações na época não eram civilizações planetárias, que elas não se espalhavam pelo planeta. Elas se organizavam em espécie de grandes cidades isoladas, né? Complexos que mantinham estreita relação com povos do espaço, com toda a infraestrutura subterrânea que estava sendo montada na ocasião, isso tudo. Não sabemos quando foi isso. Né? Tudo isso aí, gente, é para a gente entender a palavra do reencontro. Muito bem. Houve o acidente. O acidente, ele encontrou o sistema solar, varreu o sistema solar, disse que aproximadamente em 8 minutos, a energia deletérica do acidente solar chega à Terra. Isso é um dado interessante, porque é mais ou menos o tempo que hoje a energia do Sol leva para chegar aqui. Ou seja, é possível que a Terra estivesse, naquela ocasião, numa distância mais ou menos a mesma do que está hoje, com pequenas diferenças. Porque o nosso sistema calendarial já mudou, já houve alterações de eixo e distância da Terra em relação ao Sol. Há indícios disso. Né? Mesmo na arqueologia, que pesquisa e investiga esse tipo de coisa. Bom, houve o acidente. O que o acidente fez, basicamente? Né? O acidente pegou os circuitos do nosso corpo etérico, vamos desenhar aqui uma criatura etérica, um circuito eletrônico que vocês sabem que é de grande complexidade, é um circuito mutante, daquele tipo que nós falamos hoje na parte da manhã. Não são plaquinhas fixas, né? São estruturas complexas que têm movimento permanente. O nosso corpo etérico foi varrido por essa energia, nos queimando circuitos em grande quantidade, estabelecendo um verdadeiro curto-circuito generalizado. Aí, o que acontece? Um longo período em que a humanidade, até o tempo H, que não se sabe quanto, voltou à barbárie. Viramos bichos de novo. Para vocês terem ideia do que aconteceu, pouquíssima gente eles conseguiram salvar, algumas pessoas conseguiram levar lá para baixo, outras retirar, foi um tempo muito pequeno. E esse comportamento do Sol foi imprevisível justamente por causa dessa guerra que antecedeu a toda a chegada dos estrangeiros. Os estrangeiros vieram para cá justamente porque o sistema estava com uma série de oportunidades novas em função do desastre que havia acontecido aqui. Mas eles falaram, os estrangeiros chegaram e foram avisados, olha, o negócio aqui está meio complicado, tudo bem, vocês vão se estabelecer aqui, não tem um planeta adequado para vocês podem até trazer um de fora, legal, mas fiquem sabendo,
desde essa guerra que aconteceu aqui, o Sol passa a ser uma grande incógnita. Nenhuma ciência avançada teria condições de prever, a partir de então, o seu comportamento. E apesar de toda a tecnologia para acompanhar as transformações do Sol, suas modificações de humor, né, não foi suficiente para prever esse cataclismo, que destruiu o nosso corpo etérico fortemente, uma danificação muito grave. Esse corpo, gente, ele é um corpo relativamente artificial, ele estava sendo fabricado, ainda não era um corpo consolidado. A mesma energia praticamente não mexeu com outros povos, não o afetou tanto. Afetou, sim, o grupo de estrangeiros que estavam justamente nesse experimento aqui. Era um corpo ainda inadaptado, um corpo que não tinha ainda as suas energias telúricas assentadas, nem sua composição cósmica ajustada. Era uma situação de trânsito, por isso abalou-se de uma maneira notável. Quando foi isso, também não sabemos. Bianca fala do acidente, mas também não diz quando foi. Bom, viramos bichos. Mas o negócio foi tão complicado, inclusive em nível de sistema solar também, que os ETs falam, por eras incontáveis, lá vem de novo a mesma expressão, HI. Por eras incontáveis, portanto não sabemos que data é essa, nós ficamos em quarentena. Talvez, se nós fizéssemos uma comparação desses segmentos aqui, esse tempo, isso aqui, tudo somado, talvez não dê o tempo que nós ficamos isolados. Eu acredito que seja o maior intervalo aí desse período, ou seja, o tempo que nós ficamos largado às traças, porque não havia o que fazer. Só o tempo, o passar, o suceder realmente dos acontecimentos e, sobretudo, a espera de que o sistema solar, por exemplo, desse algumas voltas na galáxia inteira para se reposicionar, buscando uma posição favorável ao reinício da atividade, da experiência. Portanto, foi uma espera ou um abandono estratégico, isto é, ele não foi um desleixo por quem quer que, enfim, pelos responsáveis. Na verdade, eu acredito, isso é a minha visão da coisa, há alguns textos que falam coisas que, enfim, você pode deduzir isso, de que não foi um abandono no sentido, deixa esse povo aí, virou bicho, não é isso. Na verdade, era necessário a espera de um tempo para que o projeto fosse retomado. Esse talvez, portanto, o intervalo HI, talvez seja maior intervalo de todos esses, possivelmente tudo isso aqui antes seja um tempo menor do que esse tempo que ficamos de quarentena, esperando a oportunidade galáctica para a retomada do projeto. E eu coloco um ponto final aqui, isto é, esse tempo I, justamente quando acontece a volta, vamos colocar aqui, dos ETs. Isto é, quem volta?